sabe que a tecnologia é desenvolvida para facilitar a nossa vida. Foi graças a ela que surgiram os cartões de débito, serviços como pagamento de contas pela internet. Tudo isso ajuda muito no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, os golpes também são cada vez mais comuns. Infelizmente é verdade. As fraudes envolvem desde a aquisição de serviços que a gente não pediu, como os seguros e assinaturas de revistas, até a clonagem de celulares e cartões de crédito. Situações que causam, além de prejuízos financeiros, também muita dor de cabeça. Comprar com o cartão é uma prática cada vez mais comum, principalmente na hora do parcelamento. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os pagamentos com cartão de crédito e de débito crescem em média 20% ao ano. Mas o que também tem crescido é o número de casos de clonagem. De acordo com a Delegacia Especializada em Estelionato e outras fraudes, em 2007, 180 casos foram registrados em Salvador. Em 2008, foram 306. Diante do risco, tem gente que fica atenta na hora de usar o cartão. Eu fico olhando para os lados, né? Se a vendedora desconfiar da loja também, eu vou junto e fico olhando. E depois eu verifico se é o meu cartão, né? E olho para a maquininha também, né? Este psicólogo levou um susto em agosto do ano passado, quando descobriu que o cartão dele foi clonado. Eu identifiquei quando eu fui fazer uma compra no supermercado. E na hora que eu fui passar o cartão, dava como limite estourado. E eu não tinha feito nenhuma compra no meu cartão. Eu me dirigi ao banco, conversando com o gerente, mostrei que as despesas foram feitas, na verdade as despesas foram feitas na Austrália e nos Estados Unidos, e eu não estava lá. Então, a comprovação foi somente essa. O problema que este instrumentador cirúrgico teve com o cartão de crédito não foi a clonagem, e sim os seguros oferecidos. Me ofereceram seguro de morte, onde eu pagaria uma taxa de R$ 14,90, seguro-desemprego também, onde se eu houvesse desempregado que ele estaria me pagando X, quando também não lembro, já tem um bom tempo, um ano ou alguma coisa que eu cancelei meu cartão. E é isso aí, cancelei, só pago mesmo só o seguro perda de roubo. A bancária Nívia também já recebeu muitas propostas de seguro, inclusive com o valor já incluído na fatura. O que ela faz? Não pago. Ligo para a operadora, né? E digo que vou estar batendo da minha fatura. Pois é, são muitas as queixas, né? E o consumidor, como é que fica? Vai sair perdendo? Não pode. A gente vai conversar agora com a juíza da Vara do Consumidor, Marielza Brandão, nossa convidada. Bom dia, doutora Marielza. Bom dia, doutora. A senhora viu muita reclamação, né? Uma conversa na rua, assim, as pessoas realmente botam a boca, tem muito a reclamar desses probleminhas, né? O que o consumidor deve fazer? Ele não pode sair perdendo. O consumidor, ele tem que ter muito cuidado na hora que ele entrega o cartão de crédito dele em qualquer estabelecimento, principalmente postos de combustível, porque alguns frentistas, né, que são ligados a quadrilhas, eles colocam uma maquininha que clona o cartão, e vários postos já descobriram essas pessoas e já demitiram por conta desse tipo de atitude. Então, na hora de entregar o cartão, veja a maquininha junto de você. Não entregue o cartão de crédito em lojas e postos de combustível, principalmente em estradas. E se vier a cobrança? Que a grande pergunta é, você está lá e vem, você pega o extrato, né, Adriana? Está lá a cobrança. Aí você liga para a administradora, é tanta coisa que você tem que provar que você não fez aquela compra, né? O trabalho todo fica para você que é vítima de um golpe. Então o que o consumidor deve fazer? O consumidor deve imediatamente comunicar ao cartão de crédito, ao administrador do cartão de crédito, que aquele débito não é dele e não pagar a fatura. Não paga? Não paga a fatura, comunica imediatamente ao cartão de crédito que aquela fatura foi indevida e pede o cancelamento do cartão, para que ele não seja novamente utilizado. E se o nome dele for para o Serasa, ele vai ter que entrar na justiça para que seja retirado esse nome do Serasa. Bom, doutora, o pior de tudo é que sabemos que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de cobrança. Veja agora, vamos relembrar o que aconteceu com uma analista de sistemas. Nós mostramos o caso esta semana aqui no Bahia Meio Dia. Ana Passos só descobriu que foi vítima de um golpe quando foi informada que a fatura de um cartão de crédito no valor de R$ 1.170 não tinha sido paga. O problema é que ela nunca pediu e nem recebeu esse cartão, que é de um banco onde ela nunca teve conta. Ela ainda se recuperava do susto quando teve outra surpresa. Os dados pessoais da analista de sistemas foram usados para mudar o endereço dela junto à operadora de telefonia fixa. Para pagar a conta, precisou tirar uma segunda via
e ainda recebeu por e-mail outras contas com o endereço indicado pelo golpista. Agora ela está com receio de que o nome esteja incluído em alguma lista de devedores por não ter pago contas que ela nem sabe que existem. Pois é, doutora Maria Elza, agora cabe uma pergunta. É a pessoa que tem que provar, porque esses serviços facilitam a vida, né, do consumidor. É o consumidor que tem que provar que não cometeu erro ou a empresa que tem que dar condições mais seguras quando oferece esse tipo de serviço que facilitam a vida do consumidor? Com certeza. As empresas, ela tem responsabilidade objetiva em relação ao consumidor. Então, a empresa tem que ter todas as cautelas necessárias na hora que um serviço é contratado. E as pessoas têm que ter cuidado quando perder documento ou quando forem roubados. Imediatamente eles devem prestar uma queixa na delegacia e guardar o seu comprovante, justamente porque muitas dessas quadrilhas utilizam os documentos roubados ou os documentos perdidos para fraudar e fazer contratos dessa natureza. Tem que guardar o chamado BO, né, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência para que ele prove que o documento dele foi perdido em data anterior a essa fraude. Agora, no caso dessa alteração de endereço por telefone, é muito comum, eu até comentei aqui, né, tentaram fazer isso comigo, não conseguiram, fui mais esperta, mas enfim, qual o direito do consumidor nesse caso? Se alguém altera o endereço, né, um cadastro dele, e aí a partir daí são feitos gastos, ele recebe essa fatura. Qual é o direito dele? Ele já pode entrar na justiça imediatamente? Pode entrar na justiça, porque as empresas, elas não podem contratar pelo telefone sem ter as garantias de que a pessoa é aquela mesma que é o titular daqueles documentos. Então, ela tem a responsabilidade de verificar, de aferir se a pessoa que está portando o documento é realmente o dono daquele documento, o titular daquele documento. Se ele não toma essas cautelas, ele será responsabilizado por qualquer tipo de fraude que venha ocorrer e que prejudique o consumidor. Pois é, o consumidor pode parar, né, no SPC, no Serasa, e nesse caso, se parar, ele pode processar a empresa? Pode processar a empresa quando ele não tiver tomado as cautelas necessárias. Agora, o consumidor também tem que ter cuidado com seus documentos, né? Agora, inclusive, tem um caso que eu conheço, até convivi. O rapaz teve o cheque roubado, aí ficaram passando o cheque dele vários anos. Fizeram cópias do cheque desse rapaz e em vários anos. A senhora indica, primeiro, procurar resolver com as empresas ou ir logo para a justiça para ter uma documentação dizendo que foi assaltado, que o cheque foi roubado? Não, a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele perde qualquer tipo de documento é ele prestar queixa na delegacia e estar com o boletim de ocorrência dele na mão. Perfeito. É a primeira coisa que resguarda ele. Porque quando ele for entrar na justiça, se ele não conseguir resolver administrativamente, ele for entrar na justiça, o documento de que ele perdeu, né, a prova de que ele perdeu o documento anteriormente aquele contrato já é um meio de prova de que ele realmente não utilizou aquele serviço e que esse documento foi utilizado indevidamente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas têm que ter o cuidado de não sair na rua portando seus documentos todos, originais, pessoais, principalmente agora que vai chegar o carnaval. Não andem com os documentos. Para evitar aborrecimento mesmo. Porque mesmo que as empresas sejam responsáveis pela cautela, por toda essa olhar com cuidado esses documentos, mas o transtorno que as pessoas têm quando é vítima desse tipo de fraude é muito grande. Muito grande, é verdade. Porque as pessoas ficam... Eu tive casos, né, violentos de pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, até uma juíza também aconteceu, com vários juízes aconteceram isso. Inclusive comigo também, eu quando fui juiz de Feira de Santana, também tive meu cartão condenado. Como esses golpes se espalham, eles são, mas a gente pega. Doutora Maria Elza, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. E pelas boas dicas também.